Olá! E aí? Conseguiu resolver esse probleminha? Bom, eu tenho aqui duas observações para fazer. Primeiro, se você olhou esse problema e pensou, os números não são esses, eu preciso avisar o professor porque os números estão trocados. Bom, o que eu tenho para te dizer é, não, os números não estão trocados, os números são esses sim. É porque esse não é igual a um problema que você deve ter visto, que já é antigo na internet, tem um monte de vídeo por aí. É um problema um pouquinho diferente. Eu troquei sim os valores, tá? Igualzinho a esse você não vai encontrar em lugar nenhum. Por quê? Porque eu inventei esse exercício, esses valores, ontem à noite. Eu escrevi. E por que eu troquei os valores? Bom, tem uma boa razão para isso. Daqui a pouco eu te conto. Outra observação é, tente resolver isso, mas sem roubar, tá bom? Porque nos outros vídeos, na minha opinião, é isso que acontece. E depois eu te conto o porquê também, tá joia? Bom, você quer saber tudo isso? Como resolver isso e qual é a minha opinião sobre o outro vídeo ou as outras soluções que dão para o outro problema? Fica comigo, eu sou o professor Luiz Carlos e você está no Matepédia. Antes de resolver esse probleminha para vocês, eu tenho que fazer algumas observações, tá? Primeiro, a minha motivação para escrever esse probleminha do jeito que eu escrevi é de um probleminha bem antigo, que aliás tem um monte de vídeo na internet sobre ele, que originalmente era com bolas de bilhar. Bom, eu primeiro tenho que observar que eu odeio essa história de só 1% resolve, 2%, 10% só para gênios, colocar ainda a carinha do Albert Einstein ali. Gente, eu acho que isso é uma apelação desnecessária, porque não tem nada de gênio para resolver isso, tá? Esse probleminha envolvendo bolas de bilhar, na minha opinião, não é um problema matemático, tá mais como uma brincadeira, porque você não precisa ser gênio, basta que você tenha jogado muito bilhar para bater o olho e perceber que a bola número 9 não é a que está aí. Essa é a bola número 6 que foi colocada de ponta cabeça de propósito, tá? Então, não tem nada de gênio aí. Então você só tem que perceber, aliás, você tem que ter jogado muito bilhar, só isso, mais nada, tá? Depois, pegaram esse probleminha e eu acredito que fica interessante se eles forem realmente números ímpares. E aí fez um outro exercício dele, né? Onde a lista só os números, e aí não é mais a bola de bilhar. E aí começa um festival de, na minha opinião, absurdos. Porque o problema diz para pegar os números, tá? E apenas pegar os números e colocar no quadradinho ou na bolinha. Bom, primeira observação. Algumas soluções que deram. Pega o número 3 e coloca um ponto de exclamação no final. Aí vira 3 fatorial, que é 6. Bom, para mim está roubando. Porque ninguém não disse que é para você pegar os números e colocar alguma outra coisa. É para colocar apenas os números, tá? Então, se você colocar alguma outra coisa, alguma outra operação matemática, para mim você está roubando. Isso não tem nada de gênio, tá? Segunda solução. Começa a pegar... eu achei essa... é criativo, mas está roubando também. O número 9, como na bola de bilhar, pega o número 9 e inverte. Gente, se você pegar o número 9 e inverter, ele não é mais o número 9. Ele passou a ser o número 6. E aí, o problema diz que é para pegar os números e colocar nos espaços, nos quadrados. Se você pegar o número 9 e inverteu para virar 6, o número 6 não está lá. Então, você está roubando, tá bom? Terceira, e para mim é a mais absurda de todas, pega, por exemplo, o número 11, aí os números estão separados por vírgula, e aí pega uma vírgula, e aí pega o 7. E aí vira, por exemplo, 11,7. Gente, 11,7 é um número que não está listado aí nessa lista, tá bom? Ah, professor, mas eu não posso formar esse número. Sim, com os algarismos, né? Você pega o 11, aí bota a vírgula, e você pega o algarismo 7. Agora, o número 11,7, sinto muito, ele não está nessa lista. Ponto final. Sinto muito se você acha que teve essa solução genial. Para mim, você está roubando novamente. O que eu sonho é que a gente tenha um Brasil onde o jeitinho brasileiro não burle o sistema. Que é esse, infelizmente, o caso que a gente vê. A gente vê muita gente com um jeitinho brasileiro burlando o sistema. A matemática, ela é legal porque também nos dá muita criatividade, tá? E esse jeitinho brasileiro
é sinônimo de criatividade também, mas também é sinônimo de burlar o sistema. E isso que eu gostaria que a gente tivesse um futuro onde a gente tenha criatividade, mas sem burlar o sistema. Bom, então nesse probleminha aqui, você percebeu que eu não coloquei nem o 3 para não correr o risco de meter um fatorial ali. Segundo, não coloquei o 9 para não pegar ele e inverter, tá bom? E também não coloquei a vírgula. Eu não coloquei nada das coisas que as pessoas burlam o sistema, porque todas essas outras soluções, na verdade, burlaram o sistema. O enunciado diz para pegar os números que estão ali naquela lista, tá bom? Então vamos lá. Esse probleminha, se você já percebeu, eu só tenho números ímpares. E aí a gente tem que lembrar o seguinte: um número ímpar mais um número ímpar, ele é um número par. E quando você tem um número par mais um número ímpar, o resultado é ímpar. Então, olha só, eu só tenho aqui números inteiros que são ímpares. Se eu escolher dois números, que pode até ser o mesmo, não tem problema, tá? Aqui não disse que não pode repetir, tá? Então aqui eu posso pegar o 17 duas vezes, não importa, mas de qualquer forma você está pegando só números ímpares. Então se aqui é ímpar e aqui é ímpar, essa adição é um número par. E aí você está fazendo a soma de um número par com um número ímpar, o resultado é ímpar. E aqui 66 é par. Então é impossível você encontrar três números aqui que você preenche e o resultado vai dar 66. E aí muita gente reclamando: professor, então não tem como resolver? Tem, eu resolvi. E qual é a resolução? É essa que eu acabei de mostrar para você. Ah, mas professor, qual é a resposta? A resposta é essa. Não existe maneira de pegar três números ímpares para colocar aqui e essa adição dá 66. É que quando a gente fala em solução, os alunos ficam esperando que eu dê os números. Não, a solução é a resposta para o problema. E a resposta para o problema é impossível tomar três números ímpares, cuja soma vai dar um número par. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou mostrar para vocês, para quem não sabe, por que a soma de dois ímpares é sempre o número par, por que a soma de um par com um ímpar é sempre o ímpar e outras questões envolvendo a paridade. Primeiro, o que caracteriza um número ser par ou ímpar? Bom, é o que eu vou mostrar para vocês agora. Para você entender exatamente tudo que eu vou falar sobre números pares e ímpares, eu preciso primeiro te relembrar o algoritmo da divisão de Euclides. Sim, relembrar, porque você já viu. Olhando assim, tá, parece que não, professor, nunca vi isso. Viu sim, você vai lembrar, olha só. Para quaisquer números inteiros A, B, né, existe um único, inteiros, então aqui é a divisão inteira, tá? A, B inteiros com B positivo, isso aqui significa existe um único par de inteiros Q e R que satisfaz aí isso aqui, tá? Dividendo, divisor, quociente e resto, acho que você já está lembrando agora, né? Refrescou a memória? Olha só, quando você vai fazer a divisão, A dividido por B, aqui você tem o quociente e aqui você tem o resto. O resto, ele não vai ser negativo, ele pode ser zero, mas ele não pode ser também, não pode ser igual a B e nem maior, porque esse cara, o resto, se for igual a B ou maior, teoricamente daria para você novamente fazer uma divisão, certo? Então, quando esse cara aqui é menor do que esse, então parou, não posso mais fazer divisão inteira, certo? Não posso fazer divisão, então parou aqui, tá bom? Você também lembra disso, né? Que este multiplicado por este mais esse é igual a esse, que é o que está escrito aqui. Vamos ver nos exemplos? Olha só, 35 dividido por 4 é 8. 8 vezes 4 dá 32, troca o sinal, faz a adição, vai dar 3, certo? Então, dividendo, divisor, esse é o quociente e o resto é 3. E você sabe que 35 é 4 vezes 8 somado com o 3, tá bom? Bom, aqui um outro exemplo, vai dar 7, 7 vezes 3, 63, troca o sinal, a soma deu 0. 63, então, é 9 vezes 7 e o resto é 0. Bom, o resto ser 0 é um caso especial. Por que é especial? Porque aqui está dizendo que quando o resto é 0, o 63 ele é múltiplo de 9, mas é múltiplo de 7 também.
Também está dizendo que quando o resto é zero, o 9 divide 63, ou seja, o 63 é divisível por 9, e o mesmo vale para o 7. O 7 divide o 63, ou o 63 é divisível por 7, tá bom? Então o resto zero é um caso especial, que diz que o número aqui, ele é múltiplo desses outros dois. Bom, negativo, aqui é uma coisa que em geral nas escolas fala-se muito pouco, tá? Mas olha só, aqui está falando que o A e o B são inteiros e o B, esse aqui, tem que ser maior que zero, tá? Não fala nada do A. Então, se esse cara for negativo, como é que eu faço? Bom, a primeira atitude do aluno é fazer assim, vou colocar menos 4, porque menos 4 vezes 7, tá? Menos 28, beleza, né? Só que não vai dar certo, ó. Menos 28, trocou o sinal, fez a soma, dá menos 2. Pode ficar negativo o resto? Não, não pode ficar negativo. Então, o que é que você faz nesse caso? Então, aqui vai dar menos 5. Menos 5 vezes 7 vai dar menos 35. Trocou o sinal, 5 positivo. Agora, ok. E olha só, 7 que multiplica o menos 5 mais 5, né? Esse vezes esse, mais esse dá menos 30. 7 vezes menos 5 dá menos 35, somado com 5 dá menos 30. Nossa, professor, mas é tão estranho isso. Na verdade, não tem nada de estranho aqui, tá? Se você parar e pensar um pouquinho, a multiplicação não são adições sucessivas. A divisão são subtrações sucessivas. Se você parar e pensar um pouquinho, você vai entender que é isso mesmo. Olha só. Eu não vou explorar isso com muito detalhe, tá? Eu faço um exemplo melhor num outro vídeo que eu vou deixar num cardzinho para você dar uma olhada. Mas olha só, o 35, se você subtrair do 35 o número 8, 4 vezes, vai te sobrar 3. Do 63, você subtrai o 7 9 vezes, você encontra 0, tá? E aqui você vai pegar o menos 30 e vai subtrair o menos 5. Espera aí, mas subtrair um número negativo é a mesma coisa que adicionar 5, certo? Então aqui, menos 35, você adiciona o 5 7 vezes. Vai sobrar 5 no final, tá? Então sim, faz todo sentido no mundo, sim. Bom, e o que é que o algoritmo da divisão de Euclides tem com par e ímpar? Na verdade, quando o divisor é o número 2, eu só tenho 2 casos possíveis para o resto, já que o resto não pode ser negativo e tem que ser maior ou igual a 0 e tem que ser menor do que o 2. Eu só tenho 2 valores possíveis, sabendo que o resto é inteiro. Ou o resto é 0 ou o resto é 1. Quando o resto é 0, eu digo que o número A ele é um número par. E quando o resto é 1, ele é um número ímpar. Ok? Então, segundo o algoritmo da divisão de Euclides, como é que eu caracterizo um número par? O resto é 0. Se o resto é 0, lembra que o resto 0 é um caso particular? Então, quer dizer que o A é um múltiplo de 2. O A, então, é 2 vezes um certo número inteiro Q. E para ser ímpar, o resto é 1. Então, é 2 vezes Q mais 1, tá bom? Onde o Q é um número inteiro, certo? Todos eles são inteiros. Então, todos os pares são caracterizados assim, são múltiplos de 2, certo? Onde esse número é inteiro. E todos os ímpares são caracterizados desta maneira. Bom, algumas consequências do que nós vimos agora, dessa caracterização dos pares e ímpares, né? Primeira dúvida que eu recebo de vez em quando é 5,8, por exemplo, tá? Podia ser algum outro número desse tipo. Ele é número par, porque ele termina com 8? Olha, o 8 é par, mas 5,8 não é par. Por que que não é par? Muito simples. Aqui, olha só, o Q não é número inteiro. 2 vezes o Q também é inteiro. Então, tudo isso aqui, toda essa classificação de par e ímpar, só serve para números inteiros. Esse cara é inteiro? Não. Logo, ele não é par. Ah, professor, se não é par, então ele é ímpar? Não, porque você separa, classifica todos os inteiros em pares e ímpares. Se ele não é um número inteiro, ele não pode ser dito nem que é par, nem que é ímpar. Então, esse número, ele não é nem par e nem ímpar. Agora, se ele fosse um número inteiro, aí sim, todos os inteiros, sem exceção, são classificados como pares
ímpares. Isso inclui o zero e os números negativos. O zero também bagunça a cabeça de muita gente, né? Uma vez eu estava vendo um telejornal, não interessa qual, e o apresentador, num momento ele falou assim, porque o zero tem uma controvérsia, se ele é par ou ímpar. Isso por conta do rodízio dos carros lá em São Paulo, né? Tem a final placa zero, né? E aí, é par ou não é par? E ele estava falando que tem essa controvérsia. Sinto muito, mas não existe nenhuma controvérsia. Zero é par, sim. Por que que ele é par? Pois, né? Zero não é 2 vezes zero? É o que caracteriza, não, o que é que caracteriza 2 vezes um número inteiro. E o zero não é um número inteiro? Então, 2 vezes zero é um número par, tá? É um múltiplo de 2. Então, zero é par, sim. Os números negativos podem ser classificados como pares ou ímpares? Sim, também pode. Nesse caso aqui, o menos 4 é par, por quê? Menos 4 não é um múltiplo de 2, menos 2, tá joia? Então, o menos 2 é par. E o menos 3? Se você somar 1 aqui, né, não é o que caracteriza todos os números ímpares? Se você somar 1, vai dar o menos 3. Então, o menos 3 é ímpar. Como eu falei para vocês, todos os números inteiros, eles podem ser divididos em 2 subgrupos, certo? O conjunto dos números pares, o conjunto dos números ímpares. Todo número inteiro pode ser classificado como sendo um número par ou um número ímpar. E esses dois conjuntos são disjuntos, não tem nenhuma intersecção. Não existe nenhum número que é ao mesmo tempo par e ímpar, tá joia? Então, conjunto dos pares, tá vendo? Menos 6, menos 4, menos 2, 0, 2, 4, 6, etc. Né? E aqui o conjunto dos ímpares. Uma coisa que é interessante notar é que 2 vezes Q não é número par? Mais 1, ou seja, o seu sucessor. Então, se você tem um número par, o seu sucessor é ímpar. E vice-versa. Se você tem um número ímpar, o seu sucessor é par, tá bom? Dois números têm a mesma paridade se eles estão no mesmo conjunto. Então, por exemplo, o 2 e o 4 têm a mesma paridade. O 3 e o 5 também têm a mesma paridade. Bom, eu quero então mostrar aqui a soma de dois números pares é par, a soma de dois números ímpares é par e a soma de um número par com um número ímpar é ímpar. Não preciso mostrar o contrário, né? Por razões óbvias, a soma ela é comutativa. Bom, vamos lá, mostrar que a soma de dois pares é par. Então, eu vou somar o n com o m. O n é par e o m também. O que é que caracteriza os pares mesmo? Então, o n ele é escrito na forma 2 vezes um certo q. E o m também é um múltiplo de 2. Acontece que esse cara não precisa ser igual a esse. Então, ou eu troco a letra aqui, ou então, se você quiser, coloca aqui ó, um índice Q1, Q2, tanto faz. Você sabe que o Q1 é um número inteiro e que o Q2 também é um número inteiro, ok? E agora eu tenho que somar o n com o m. No lugar do n, eu coloco 2 vezes Q1. No lugar do m, 2Q vezes Q2. Coloco o 2 em evidência, sobra o quê? Q1 mais Q2. Bom, você sabe que se o Q1 é inteiro e o Q2 é inteiro, somar dois inteiros resulta num número também inteiro. Logo, você tem aqui 2 vezes um número inteiro, um múltiplo de 2. Portanto, isso aqui é um número par, ok? Então, mostrado que a soma de dois números pares também é par. A soma de dois números ímpares é bem parecido, né? Então, se eu fizer agora n é igual a 2 vezes q mais 1. E o m, 2 vezes... Eu vou usar uma outra letra, tá? K mais 1. Tanto faz, podia ser desse jeito, mas vou usar uma outra letra. Você sabe aqui que q é um número inteiro e aqui o k também é inteiro. Agora eu quero somar o n mais o m. Substituo por 2q mais 1 e aqui por 2k mais 1, certo? Esse é o n, esse é o m. Você sabe que isso é 2q mais 2 vezes k e 1 mais 1 é 2. Agora eu tenho 2 como fator comum, coloco em evidência. Vai sobrar o quê? q mais k mais 1. Você sabe que então essa soma aqui também é um número
inteiro, você está multiplicando o número inteiro por 2, então isso aqui é um múltiplo de 2, logo isso aqui é um número par também, tá certo? Então, somar dois números ímpares também dá um número par, tá joia? Eu vou deixar como exercício, mostrar que soma de um par com um ímpar é um ímpar. Acho que você já entendeu, mas treina aí, escreve. Como último exercício, é a mesma coisa agora, mas com a multiplicação. Você está multiplicando dois pares, o resultado é um par. Multiplicando dois ímpares, o resultado é um ímpar. Multiplicar um ímpar com um par, dá par. Bom, feito esses aqui, isso aqui já sai como consequência, né? Porque par vezes par é par, né? E ímpar vezes ímpar é ímpar. Então isso aqui sai como consequência do A e do B, tá bom? Não precisamos fazer. Então vamos fazer esse aqui, rapidão. Então você sabe que N é par, então N é 2 vezes Q1. N é par, M é par, é 2 vezes Q2. Você quer agora multiplicar N vezes M. Então é 2 vezes Q1 vezes 2 vezes Q2. Bom, isso aqui na verdade eu posso escrever como sendo 2 que multiplica 2Q1 vezes Q2, certo? Bom, isso aqui é um número inteiro. Você está multiplicando por 2 o número inteiro, isso aqui é múltiplo de 2, logo é um número par, ok? Bom, aqui também é bem parecido, então você vai fazer N vezes M. Então aqui é 2Q mais 1 que multiplica 2K mais 1. Só que agora eu preciso aplicar a propriedade distributiva. Então esse vezes esse é 2Q vezes 2K mais esse vezes esse, 2Q mais 2K mais 1 vezes 1, que é 1. Bom, aqui eu consigo colocar o 2 em evidência, ó. Aqui eu consigo colocar o 2 em evidência, não consigo? Então vai ficar o quê? 2 vezes, então aqui coloco o 2 em evidência, sobra 2Q vezes K, aqui sobra Q, K, certo? E esse 1 fica sobrando aqui. Então agora você tem aqui, ó, isto aqui é um número inteiro, certo? Q e K são inteiros, então tudo isso aqui é um número inteiro. Multiplicou por 2, então você tem aqui um múltiplo de 2 mais 1, que é o que caracteriza todo número ímpar. Ok? Então tá feito. Esse eu vou deixar de exercício para vocês. Agora, como eu já falei, todo número par ao quadrado, o resultado é par, e todo número ímpar ao quadrado também é ímpar, mas isso é consequência do A e do B, ok? Voltando a falar lá do problema original, né, com as bolas de bilhar, lembra? Bom, para mim, quem criou esse probleminha pensou em criar, na verdade, uma pegadinha ali, né, por conta daquela bola que colocou como 9, mas que na verdade era o 6, porque estava de ponta cabeça, né? Tem alguma matemática séria ali? Tem. Porque, conforme nós vimos, para somar 3 números, né, e o resultado dá par, se você tem só números ímpares, é impossível. Obrigatoriamente, um desses números tem que ser par. E que número seria esse? Bom, seria a bola número 6, que na verdade, né, era o 9 que estava de ponta cabeça, tá bom? Então, aquela bola, ela não era a bola número 9. Então, naquela lista de bolas, não tinha a bola número 9. O que tinha era a bola número 6. Então, não estaria burlando sistema nenhum, está dentro das regras, ok? Só precisava perceber isso, né? Claro que quem não joga bilhar nunca vai conseguir perceber isso. Então estava mais como uma pegadinha, mas sim, tem alguma matemática mais séria ali por trás. Então eu acredito que quem bolou aquele exercício tinha conhecimentos de matemática. Agora, depois quem pegou aquele exercício e colocou só os números, ali ele queria, com mais clareza para mim ainda, ele queria que você percebesse que com soma de 3 números ímpares era impossível aquela soma, tá? Mas aí virou um festival de absurdos, né? Por quê? Para mim, o enunciado está muito claro que todas aquelas outras soluções, colocando fatorial, pegando uma vírgula aqui com outro número, todas essas soluções, na verdade, para mim, burlaram o sistema, porque o enunciado não disse que isso aí seria permitido. Ah, professor, mas também não disse que não pode. Gente, a gente precisa começar a seguir o que está no enunciado. E para mim, o enunciado estava muito claro. Pegar os números que estão ali naquela lista e você criou números que não estão na lista, formando outros novos números com alguns algarismos que tinham ali. Então, por exemplo, como eu coloquei, 11,3 não está na lista. Você cria ele a partir de um número, certo?
com uma vírgula e o algarismo 3. Então, tem uma confusão gigantesca nisso aí, tá? Então, na minha opinião, ali, quem fez esse tipo de solução, que aí aceita qualquer tipo de solução, né? Fica um absurdo. Se você quiser extrapolar, então, na minha opinião, qualquer solução que você crie para o exercício que eu acabei de inventar aqui, qualquer solução que você dê, eu falo que não serve porque eu vou pegar o meu 66 e virar ele de ponta cabeça e falar, não, isso aí não dá 66, isso aqui ó, é o 99, foi brincadeira. Você entendeu que na verdade, se começa a fazer esse tipo de coisa, vira um oba-oba, que na verdade, infelizmente, é quase o que o Brasil vive. Então agora, olha só, o que eu quero é que você entenda que a gente precisa sim seguir regras. E a gente começa na escola seguindo as regras dos enunciados, certo? E aí a gente acaba criando esse hábito e praticando isso no nosso dia a dia também. Que a gente tenha mais criatividade sem burlar o sistema, ok? Bom, o exercício que eu criei, então, eu tentei colocar de maneira que aqueles furos, né, não aparecessem, né? Aqueles furos não, aquelas soluções criativas, né, não aparecessem porque, na verdade, para mim aquilo não pode acontecer mesmo, né? Mas ainda assim, quer saber? A criatividade do brasileiro é impressionante, né? Acho até que alguém pode encontrar uma solução criativa diferente da que eu coloquei aqui. Se você a encontrou, pode colocar ali nos comentários, sem problema nenhum. Mas claro, como solução criativa, brincadeira, né? Não como matemática séria, porque matemática séria não tem quando você burla o sistema. Tudo bem? Nós aprendemos sobre números pares e ímpares há tanto tempo, a gente era tão pequenininho, que a gente acaba achando que isso não serve para nada, é só uma coisa que não tem muita utilidade prática, mas tem sim, nós podemos também resolver muitos problemas aparentemente bem complicados só com essa ferramenta simples, que é a paridade. No próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, esse vídeo eu vou colocar alguns exercícios onde você só vai usar paridades, a questão de ser par ou ímpar, a caracterização dos pares e dos ímpares para resolver todos os exercícios. Você vai perceber que em algumas situações, se não fosse desse jeito, você teria muita dificuldade para tentar resolver o problema, ok? Se você gostou, curte aí, deixa aquele joinha, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho para receber as notificações, comente e vejo você no próximo vídeo. Grande abraço!